Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Eterno sol que envolveis a criação de esplendor, a vós, luz pura das mentes, dos corações o louvor. Pelo poder do Espírito, lâmpadas vivas brilharam, da salvação os caminhos a todo mundo apontaram. Por estes servos da graça fugiu com novo esplendor o que a palavra proclama e que a razão demonstrou. Tem parte em suas coroas pela doutrina mais pura. Este varão que louvamos e como estrela fulgura, por seu auxílio pedimos. Dai-nos, ó Deus, caminhar na direção da verdade e assim a vós alcançar. Ouvi-nos, Pai piedoso, e vós, ó Filho, também, com o Espírito Santo, rei para sempre. Amém. repreendei-me, Senhor. Macieira. Repreendei-me, Senhor, macieira, corrigi-me, mas não com furor. Vossas flechas em mim penetraram, vossa mão se abateu sobre mim. Nada resta de salvo meu corpo, pois com muito rigor me tratastes. Não há parte sadia em meus ossos, pois pequei contra vós, ó Senhor. Meus pecados me afogam e esmagam, como um fardo pesado me oprimem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Repreendei-me, Senhor. macieira. Conheceis meu desejo, cheiram mal e supuram minhas chagas, por motivo de minhas loucuras. Ando triste, abatido, encurvado,
todos são manifestos. Bate rápido meu coração, minhas forças estão me deixando, e sem luz os meus olhos se apagam. Companheiros e amigos se afastam, fogem longe das minhas feridas. Meus parentes mantêm-se à distância. Armam laços os meus inimigos, que procuram tirar minha vida. Os que buscam matar me ameaçam e maquiam traições todo dia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Conheceis meu desejo, confesso, Senhor, minha culpa. salvai-me, jamais me deixeis. Eu me faço de surdo e não ouço, eu me faço de mudo e não falo. Semelhante a alguém que não ouve e não tem a resposta em sua boca. Mas em vós, ó Senhor, eu confio, e ouvireis meu lamento, ó meu Deus. Pois rezei que não zombem de mim, nem se riam se os pés me vacilam. Ó Senhor, estou quase caindo, minha dor não me larga um momento. Sim, confesso, Senhor, minha culpa, meu pecado me aflige, atormenta. São bem fortes os meus adversários, que me vêm atacar sem razão. Quantos há que sem causa me odeiam? Eles pagam o bem com o mal, porque busco o bem e me perseguem. Não deixeis vosso servo sozinho, ó meu Deus, ficai perto de mim. Vinde logo trazer-me socorro, porque sois para mim salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Confesso, Senhor, minha culpa. salvai-me, jamais me deixeis. Os meus olhos se gastaram de esperar-vos, E de aguardar vossa justiça e salvação. Do livro de Josué. Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvindo dizer que Josué tinha tomado Ai e a tinha arrasado,
pois tratara Ai e seu rei como havia tratado Jericó e seu rei, e que os Gabaonitas tinham feito a paz com Israel e viviam com os israelitas, encheu-se de medo, porque Gabaon era uma cidade tão importante quanto as cidades reais, maior do que a cidade de Ai, e todos os seus guerreiros eram muito valentes. Adonisedeque enviou então esta mensagem a Oã, rei de Hebrom, a Farã, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Laques, e a Dabir, rei de Eglon, dizendo: Vinde ter comigo e ajudai-me a atacar Gabaon, porque fez a paz com Josué e com os filhos de Israel. Tendo-se unido os 5 reis amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon, subiram com seus exércitos, acamparam junto a Gabaon e atacaram-na. Então, os habitantes de Gabaon mandaram dizer a Josué, que estava acampado em Gilgal: Não abandones os teus servidores. Vem depressa salvar-nos e socorrer-nos, porque se coligaram contra nós todos os reis amorreus que habitam na montanha. E Josué subiu de Gilgal, tendo consigo todo o seu exército de homens valentíssimos. O Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os entreguei em tuas mãos. Nenhum deles te poderá resistir. Josué marchou toda a noite, desde Gilgal, e caiu de improviso sobre eles. E o Senhor os desbaratou diante de Israel, que lhes infligiu uma grande derrota perto de Gabaon e os perseguiu pelo caminho que sobe de Bet-horon, batendo-os até Azeca e Maceda. Quando eles fugiam dos filhos de Israel e estavam na descida de Bet-horon, o Senhor fez cair do céu grandes pedras em cima deles até Azeca, e foram mais numerosos os que morreram com a chuva de pedras do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que ele entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse, na presença deles: Sol, para sobre Gabaon, e tu, lua, sobre o vale de Aialon. E o sol deteve-se, e a lua parou, até que o povo se vingasse de seus inimigos. Não é o que está escrito no livro do justo? Parou, pois, o sol no meio do céu, e não se apressou a se pôr pelo espaço de quase um dia. Nem houve, nem antes, nem depois, dia como aquele, em que o Senhor obedeceu à voz de um homem, pois o Senhor lutava por Israel. Conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, seu servo, também Moisés ordenou a Josué, e ele assim o fez. Não deixou de cumprir uma só palavra de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Foi assim que Josué tomou esta terra, a região montanhosa, o Neguebe, toda a terra de Gozém, a planície, a Arabá, o monte de Israel e suas campinas, desde o Monte Calvo, que se ergue para o lado de Seir, até Balgade, no vale do Líbano, ao pé do Monte Hermon.
tomou também todos os seus reis, feriu-os e os matou. Eu hei de congregar minhas ovelhas dentre os povos, e as reconduzirei ao país de sua origem. Nos montes de Israel eu as apacentarei, junto aos rios e às correntes, e em todos os lugares habitados desta terra. Eu mesmo irei apacentar minhas ovelhas, e as farei repousar. Nos montes de Israel eu as apacentarei, junto aos rios e às correntes, e em todos os lugares habitados desta terra. Dos Sermões de Santo Antônio de Pádua, presbítero. Quem está repleto do Espírito Santo fala várias línguas. As várias línguas são os vários testemunhos sobre Cristo, a saber, a humildade, a pobreza, a paciência e a obediência. Falamos estas línguas quando os outros as veem em nós mesmos. A palavra é viva quando são as obras que falam. Cessem, portanto, os discursos e falem as obras. Estamos saturados de palavras, mas vazios de obras. Por este motivo, o Senhor nos amaldiçoa, como amaldiçoou a figueira em que não encontrara frutos, mas apenas folhas. Diz São Gregório: há uma lei para o pregador, que faça o que prega. Em vão pregará o conhecimento da lei quem destrói a doutrina por suas obras. Os apóstolos, entretanto, falavam conforme o Espírito Santo os inspirava. Feliz de quem fala conforme o Espírito Santo lhe inspira e não conforme suas ideias. Pois há alguns que falam movidos pelo próprio Espírito e, usando as palavras dos outros, apresentam-nas como suas, atribuindo-as a si mesmos. Destes e de outros semelhantes, diz o Senhor por meio do profeta Jeremias: terão de se haver comigo os profetas que roubam um do outro as minhas palavras. Terão de se haver comigo os profetas, diz o Senhor, que usam suas línguas para proferir oráculos. Eis que terão de haver-se comigo os profetas que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, que os contam e seduzem o meu povo com suas mentiras e seus enganos. Mas eu não os enviei, não lhes dei ordens, e não são de nenhuma utilidade para este povo, oráculo do Senhor. Falemos, portanto, conforme a linguagem que o Espírito Santo nos conceder, e peçamos-lhe humilde e devotamente que derrame sobre nós a sua graça, a fim de podermos celebrar o dia de Pentecostes com a perfeição dos 5 sentidos e na observância do Decálogo. Que sejamos repletos de um profundo espírito de contrição e nos inflamemos com essas línguas de fogo que são os louvores divinos. Deste modo, ardentes e iluminados pelos esplendores da santidade, mereceremos ver o Deus uno e trino. O justo como o lírio brotará e florirá ante o Senhor eternamente. Será louvado na Assembleia dos Eleitos e florirá ante o Senhor eternamente. Deus eterno e todo-poderoso, que deste Santo Antônio ao vosso povo como insigne pregador e intercessor em todas as necessidades, fazei-nos por seu auxílio seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo,
bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Ó Virgem Mãe, tu que és a mulher por excelência, a quem a primitiva serpente teme, porque tu és a mãe do nosso Redentor Jesus Cristo, aquele que esmaga a cabeça da serpente, defende-nos das ciladas do demônio.